A alegria do Senhor é a nossa força. E por isso nós estamos alegres. Mesmo nessa turbulência toda, viu? Sabia que é possível você se alegrar no Senhor, mesmo nesse bombardeio de adversidades, de problemas, de cansaço emocional e outras coisas mais. Mas eu fico com a palavra que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no dia seguinte. Entendo isso que é passageiro, vai passar. Amém? Abra, por favor, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Se você não trouxe a sua Bíblia, eu creio que vai ser projetado aqui o texto e você vai poder acompanhar. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13. Quem achou, diga amém. Graças a Deus, né? O que diz a palavra? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém? Deixo, antes de mais nada, avisar você, relembrá-lo, de que o Evangelho, irmãos, não tem a perspectiva de tornar você desumano. Muito pelo contrário. O propósito do Evangelho é nos trazer o equilíbrio. Porque parece que, diante de tantas coisas que nós temos vistos, parece que as coisas, às vezes, vão acontecendo, sofremos as pancadas e alguém poderia dizer assim, mas você está assim por quê? Mas por que você está nessa situação? Por que você está sentindo isso? Irmãos, deixa eu reforçar isso, eu creio que é muito importante a gente falar sobre isso. O propósito do Evangelho não é tornar você desumano. Amém? O Evangelho é um estilo de vida. E mesmo com essa palavra, mesmo com esse estilo de vida, sofremos pressões, passamos por adversidade. E esse texto que nós lemos aqui é uma palavra de incentivo. Mesmo você passando por pressões, adversidades, não significa que você tem que estar lá arriado, preso, ou você achar que aquilo ali não tem mais saída. Mas há, irmãos, não só essa palavra, há uma instrução da parte de Deus, tanto quanto as coisas que nós vamos passar nesse mundo, as aflições, as pressões, as perseguições, como também uma palavra de levante. Então, quando eu leio essa palavra, eu acredito que você também já tenha pensado nisso, principalmente nesse tempo onde estamos sendo bombardeados, e aonde está partindo o tiro parece que é uma direção só, onde todos nós, de certa forma, identificamos de onde vem, e até mesmo somos atingidos em algumas áreas, vamos dizer assim, e no final das contas, pensamos, por que isso? Ficamos espantados, na verdade, e principalmente nesse tempo, vamos dizer assim, quase 2 últimos anos, um ano mais ou menos, né? Do ano passado para cá, nos estranhamos, né? Vimos as coisas acontecer, ficamos assustados, e há pouco tempo até me vi pensando, né? Às vezes a gente, diante de tantas coisas, a gente pensa e até fala, a gente fica cansado, né? Tantas coisas ruins que chega, aí hoje você consegue se levantar, recuperar, aí amanhã vem outra pancada. Estamos vivendo esse tempo. Mas só que a palavra, irmãos, ela nos dá um puxão, um ajuste, nos faz lembrar quem somos e o que você pode fazer diante de tanta pressão. Você vê aqui que no versículo 13 ele diz assim, mas alegrai-vos. E aí você poderia pensar assim, como eu posso me alegrar
diante de tanta pressão, diante de tanta adversidade. Mas a palavra, ela nos dá um escape, uma direção, uma saída. Porque, irmãos, o problema não é você passar por aflições ou pressões. O problema é você, diante das pressões, das adversidades, você ficar ali. Ou achar, irmãos, ou pensar, ou abrir portas para você achar que você não vai sair dali. E a fé, irmãos, acompanha todo esse processo. Eu estou passando por essa pressão, eu estou sentindo o efeito das circunstâncias, mas eu não vou ficar toda a vida ali. Eu posso me ver lá na frente, vencendo todas essas circunstâncias. E quando chegar lá, eu me vejo assim, consegui, cheguei aqui. E eu tenho certeza que o Senhor te trouxe nessa noite para você ouvir essa palavra. E a convicção que eu tenho é que a sua vida não será mais a mesma a partir dessas instruções. O texto fala, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Há uma eternidade, há um alvo a ser alcançado. E a Bíblia nunca nos enganou, no sentido de que essa vida aqui na terra não seria fácil. Perseguições, aflições, viríamos coisas que mexeriam com a nossa alma. Mas com tudo isso, irmãos, a gente precisa se manter firme naquilo que nós temos. Talvez você que esteja nos visitando não teve oportunidade de ouvir uma ministração, de repente pela internet você ouviu uma ministração ou outra, ou que você nunca teve oportunidade de ser tratado numa área que você tem dificuldade. Mas você está num bom lugar. Onde aqui nós falamos sempre, ministramos sempre, com relação à firmeza. Às vezes, quando estamos diante dos irmãos, né, temos oportunidade de ministrar uns com os outros, né, de trazer uma palavra, nós falamos assim, meu irmão, fique firme. E não é o nosso papel diante da pressão, de repente você está aqui com o coração ferido. E pelo fato de sermos tratados pela palavra, o intuito não tornar você uma máquina, mas entender o que você está passando. Mas você não vai ouvir uma palavra, meu irmão, é assim mesmo, você vai ficar assim mesmo, daí para pior. Não! Mas você vai ouvir uma palavra desse lugar dizendo assim, ó, fique firme. Você vai sair disso, vai passar. Amém, irmãos? E o tema dessa noite é exatamente isso. Fique firme. Fique firme. Você pode dizer isso para o seu irmão, fique firme. Não estranheis a ardente prova que vem sobre você. Não estranheis esse tempo, nesses últimos dias que antecede o arrebatamento, que o mundo está assim. Não estranheis pelas circunstâncias que a todo momento tenta te derrubar. Mas se veja lá na frente, passando por isso. Não se veja morto, derrotado. Ah, eu vi alguém que passou por isso. Ah, fulano também. Irmãos, não faça comparação. Fique com a palavra. Porque aquilo que aconteceu com uma outra pessoa que talvez não foi bem sucedido, alguma coisa aconteceu, não pegue aquilo ali como exemplo, que vai acontecer com você também, mas fique com a palavra. E há uma instrução, irmãos, há uma direção para você tomar. E parece que as coisas acontecem e tudo que vem, às vezes dá errado, alguma coisa aconteceu com pessoas próximas a você, e a sensação que tem é que Deus foi pego de surpresa. Se você tivesse a oportunidade de voltar agora em 2019, né, e antes de acontecer tudo isso que a gente está vivendo hoje, você olhasse lá na frente, você de repente pensaria assim, será que vai acontecer? Será que eu vou permanecer? Será que eu vou chegar do outro lado? Mas graças a Deus, Deus deu oportunidade para você ouvir uma palavra lá atrás. E nesse tempo também. E quando você está vivendo ele, você ficar com a palavra. E nós incentivamos você a permanecer na palavra. Quando eu falo firmeza, irmão, se manter firme, é pensar exatamente o que a palavra diz ao seu respeito. Porque nas circunstâncias, irmãos, na pressão, quando sentimos na pele, o negócio pega. E eu sei que se você não colocar a palavra de Deus como uma bússola, como uma orientação,
como um refúgio para você, como uma saída, você não vai conseguir passar, você não vai conseguir chegar do outro lado. Estava conversando com a minha esposa, vindo para cá, ela até fez um comentário, como, né, se nesse tempo, passando por todas essas pressões, né, e vencemos e avançando, quanto mais uma pessoa que não tem uma oportunidade como essa, de conhecer essa palavra, de ter o Espírito Santo morando dentro dele, porque a pressão, às vezes a pressão que você passa lá fora, talvez tenha alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus, e a sensação que você sente da pancada lá fora, nós sentimos também, mas tem uma diferença, nós sabemos em quem confiamos. E existem estratégias que o Senhor nos dá. Você está comigo, irmãos? Eu posso trazer a memória, eu posso contar aqui diversas situações que nós enfrentamos nessa vida e que nós conseguimos passar e superar, e estamos aqui com a mesma pegada, falando do Evangelho, ministrando cura, falando que Ele amou. Esse é o propósito. E nós falamos sempre aqui, além de incentivar os irmãos a se manter firme, declaramos que Deus é amor, mesmo nas circunstâncias. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu sei que nas circunstâncias, nas pressões, pessoas duvidam se realmente Deus é amor. Por que Deus permite tudo isso? Porque está acontecendo, estranha com toda essa turbulência. E aí, né, aquela voz que não é a voz do Espírito Santo, você sabe muito bem que voz é essa. Será que Deus realmente é bom? Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, mesmo na tempestade. Amém, irmãos? Eu não posso permitir que as circunstâncias dessa vida venham roubar o caráter de Deus que já foi forjado no meu coração. Amém? Vamos declarar nessa noite, diz assim, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo. Completa. Aleluia. Glória a Deus. Quando se fala de firmeza, né, se manter firme, eu sei que em determinado momento, irmãos, você pode até confirmar isso, em situações onde você, com a sua própria força, com o seu entendimento, com a experiência de vida, você conseguiu vencer, superar as circunstâncias. Mas eu não estou falando nessa ocasião, porque a fé, tudo bem que em determinado momento você vai usar a fé e você vai superar essas coisas. Mas vai ter momento que você não vai conseguir mais fazer com a sua própria força, pelo seu conhecimento, pela sua experiência de vida, que você não vai conseguir. E aí você vai precisar crer. E aí você vai precisar contar com a palavra. E talvez a dificuldade de muitos crentes é quando ele se vê o chão desaparecer e ele começar a contar com o sobrenatural. Nós precisamos, irmãos, ser treinados a viver assim. Não apenas no incêndio, não apenas no momento, mas eu preciso o viver no sobrenatural, contar com a fé. É algo que precisa fazer parte de todo crente. Daqueles que têm o conhecimento da palavra. Porque na hora do chão desaparecer, eu não sei mais o que fazer. Você já se viu nessa situação, onde você olha para um lado, para o outro, procura pessoas para tirar daquela situação e você olha assim, rapaz, como vai ser? O que eu vou fazer nessa situação? E aí aquela sensação do desconforto, da impotência, de você falar assim, não tem mais o que fazer. De repente você já fez muito tempo, suou a camisa, correu atrás, desculpa, correu atrás, e agora você se vê no momento em que eu não sei mais o que fazer. Deixa eu falar para você nessa noite, meu irmão. O Senhor é a sua força. O Senhor é o seu socorro. E será que você está disposto? E se você veio aqui, você não veio aqui simplesmente, né? Não vou menosprezar esse momento, mas eu creio que a grande maioria aqui veio ver o pastor, não tem problema nenhum, ver o seu irmão, né? Nem que seja para comer uma coxinha de galinha se estiver na cantina, nem sei se tem. Mas, irmãos, esse aqui é o melhor local, o momento que você tem
de ter a sua mente renovada com a palavra. Você chegou aqui fraquinho, desanimado, sem perspectiva nenhuma. Eu vou naquela igreja, quem sabe eu vou ouvir uma palavra que vai me tirar dessa situação. Vai! Mas eu vou dizer algo para você aqui, não para deixar você para baixo agora. Coloquei você para cima, agora vou dar uma pancada para você riar, não. Mas as aflições vão continuar. Até Jesus voltar. As pressões. Mas fique firme. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como coisas estranhas vos acontecessem. É esquisito mesmo. E talvez você já se viu até no momento assim, será que eu sou crente? Já se fez a pergunta. Acordou, olhou para o espelho, será que eu sou crente? Isso é assim, meu irmão. Talvez você não levantou muito bem. E alguns até mais animados falam assim, será que alguém fez algum trabalho para mim? Botou meu nome na boca da formiga? É um negócio bem difícil, né? Para alguém achar, botou na formiga, ninguém vai achar meu nome. Aleluia. Porque se pensa em um monte de coisa negativa, né? O crente, às vezes, tem uma coisa, em vez de meditar na palavra dia e noite, medita nessas coisas. E é criativo. Pastor, botar meu nome na boca da formiga, pastor. Não, irmão. Será que o Espírito Santo está habitando dentro de mim, pastor? Será que ele foi embora? Não, ele está aí, querido. E a palavra é que vai me ajudar a lembrar desses princípios, irmãos, que nós aprendemos aqui, que você já ouviu, que você já leu. Mas na pressão, irmãos, é por isso que eu e você precisamos de vigiar com as sensações. Falo isso das emoções, irmãos. Todo mundo aqui tem uma alma. Falamos do espírito, da transformação, do nosso espírito, do nosso eu verdadeiro, da renovação da mente com a palavra. Nós não podemos menosprezar a alma é humana. O problema, irmãos, não é a alma no sentido assim, ele tem alma. Não, todo mundo tem alma. Se você não tiver alma, tem algum problema. Você tem alma. A dificuldade é quando a alma ela passa a controlar, tomar as suas decisões. E a palavra nos ensina a sermos guiados por dentro. Mesmo em determinados momentos, onde a alma, às vezes, dependendo da pancada, em determinado momento ela sobressai. E graças a Deus, pelo Espírito habitando, o Espírito de Deus habitando no nosso coração, que é o nosso Espírito, é a mesma coisa, nos sinaliza, nos faz lembrar aquilo que ouvimos, nos faz lembrar daquele culto que de repente você visitou, foi lá por acaso, ouviu uma palavra, o Espírito Santo vai lembrar da palavra que você ouviu aqui. De um texto que você leu nas Escrituras. É isso que Deus faz. E nós, naquele momento, precisamos tomar a decisão. Ficar com aquele fluxo, com aquele impulso da alma, ou ficar com a palavra? Ou ficar com o que a palavra diz? Ficar com aquilo que fala na televisão, que é só desgraça, ou ficar com o que a palavra diz? São decisões que nós precisamos tomar. São decisões, irmãos, que a todo momento está diante de nós, porque apenas uma decisão que você tomar em crer pode mudar o curso da sua vida. Uma decisão que você tomar em relação àquilo que de repente está vindo de todos os lados como bombardeio, e aí você recebe um sinal aqui dentro, uma instrução aqui dentro, a respeito de que posição você tem que tomar, de que decisão você precisa tomar, a tua vida faz isso, de uma hora para outra. E eu vejo essas coisas como milagre. E aí você pensa assim, como Deus vai fazer, como Deus vai agir nessa situação? Irmãos, eu não sei, eu não sou Deus. O que eu preciso fazer é crer. Mesmo quando você olha assim e vê assim, rapaz, como Deus vai agir nisso aqui? E somos provocados a conjecturar, ou tentar ver, porque talvez seja uma coisa inédita que você está passando hoje. Comparando as experiências que você já viu Deus fazer em outras pessoas, você até sabe, até vê o final daquilo ali. Mas vai ter momento que você não sabe. Rapaz, já vi Deus fazer tanta coisa. Agora, essa situação, como Deus vai agir? Apenas creia. Fique com a palavra. Amém, irmãos?
Isso envolve fé. Não é simplesmente ouvir, amém, glória a Deus, aleluia. Eu preciso crer. Eu preciso permitir que a palavra entre na minha mente. E toda aquela porcaria, e todo aquele pensamento negativo, ele precisa sair. Olha só o que o salmista diz em Salmos 27, 13. Salmos 27, 13. Projeta ali para mim, por favor, para os irmãos acompanharem. Salmos 27, 13. Olha só o que o salmista diz aqui, ó. Mesmo lá no Velho Testamento, não nascido de novo. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Olha só a colocação dele. Olha como ele considera com relação à bondade do Senhor. E o que ele consegue projetar e entender a bondade mesmo nessa terra. E quando ele termina assim, ó, vou repetir todo o texto. Pereceria sem dúvida, se não cresce, por isso envolve fé, com relação à bondade do Senhor. Na pressão onde vai tentar impulsionar você, mudar seu entendimento, seu pensamento a respeito do caráter de Deus. Olha só o que o salmista fala. Pereceria sem dúvida. É um fato, é uma convicção que ele tem. Se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes, nessa terra, com toda essa pressão, ainda acreditar que o Senhor é bom. Em todo o tempo. O Senhor continua sendo bom. Em tudo que você está vendo acontecer, o Senhor continua sendo bom. Amém, irmãos? Está aí um exemplo de você se manter firme nessa palavra. Não permitir, irmãos, se alguém tentar dizer o contrário, meu irmão, chegou tarde. Chegou tarde. Porque eu já experimentei, já provei que Deus é bom. Não tem aquela coisa que acontece no meio dos viventes, no meio dos homens? Você tem uma amizade com uma pessoa, a pessoa sempre te fez bem. Legal, poxa, fulano é gente boa, poxa, bacana. Um dia que acontecer alguma coisa, eu estou falando uma coisa aqui que não tem nada a ver com Deus, mas o comportamento do homem às vezes é interessante, a gente precisa medir isso. No dia que a pessoa errar com você, a pessoa não é mais boa. E eu estou falando algo aqui, irmãos, com certeza que Deus não errou com você. E mesmo assim tem gente que deixa de acreditar numa circunstância que Deus é bom. Ele continua sendo bom. Amém? Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Olha só uma nota aqui, ó. A fé não nega a existência do problema. Saiba disso, meu irmão. No problema, você pode dizer, eu creio, eu declaro a palavra. A fé ela não vai negar as circunstâncias. A fé ela não vai negar os problemas. Mas o seguinte, ela apenas nega a ele uma posição de influência. Então as circunstâncias não podem influenciar a sua vida. Viver pela fé é não negar que existe problema. Com relação à enfermidade, existe uma enfermidade, está doendo, está incomodando, mas eu creio na cura. Eu creio que sou sarado. Pastor, mas sangue na canela, mas eu creio na minha cura. Amém. Glória a Deus, aleluia. E a gente precisa aprender isso. Porque viver pela fé, irmãos, é o nosso estilo de vida. Ter todo um cuidado para que essas coisas não venham desconfigurar tudo aquilo que você já ouviu, que você já recebeu. Um tempo atrás você confessou a palavra, já experimentou algo da parte do Senhor, e nesse tempo, naquilo que você está passando, algumas coisas foi desconfigurando, você deixou de acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida, você deixou de acreditar na promessa que o Senhor liberou para você,
Você deixou de acreditar da importância de estar num ambiente como esse, tão importante para a sua vida, para a sua família, por causa das circunstâncias. Porque vira e mexe, nós ouvimos pessoas falar assim, para que ir para a igreja? De repente você não teve coragem de falar isso, mas já ouviu da boca de muitas pessoas. Até dentro da sua casa. Para que ir para a igreja? Não estou vendo acontecer nada. E você é tentado nisso. E se você não tomar cuidado, você vai passar a meditar nessas coisas. E a gente sabe muito bem quem gosta de aproveitar esses momentos de turbulência para tentar parar você. O diabo, o inimigo de nossas almas. E tem gente achando até que o diabo é gente boa. Poxa, seu diabo, eu achei que você era pai da mentira, mas de vez em quando você fala umas verdades. Mentira, irmãos. Ai, seu diabo, você é gente boa, eu não vi por esse ângulo. Ó. E deixa essas informações que não tem nada a ver com a palavra entrar. Aí lá na frente você vai se arrebentar todo. E aí vai acontecer o que eu falei no início, mas o contrário. Você vai permanecer naquilo ali. E o diabo encontrou uma ocasião, naquela circunstância, naquele problema, para travar você, porque ele sabe que se você se levantar, se você crer nas promessas de Deus, você vai ser um problema para o império dele. Se o diabo perceber que você sabe quem você é, que você não perdeu a sua identidade conquistada na cruz do Calvário, ele vai ter problema. Então, ele é um oportunista quando ele vê um momento, eu estou vendo uma oportunidade para arrebentar com esse crente. Eu estou tendo uma oportunidade para impedir que essa pessoa chegue ao conhecimento da verdade. É assim que o inimigo trabalha. Porque além das pressões da luta do dia a dia, existem as tentações, e a Bíblia fala claramente que a tentação é senão humana. Então, na tentação, ser tentado não é pecado, o problema é você ceder à tentação, e no ceder à tentação o diabo vai lá e entra. Porque o papel do diabo hoje, irmãos, é travar você, aquilo que Deus criou, a sua obra-prima, somos nós. Ele quer travar, quer deixar você no engano, quer desviar o seu olhar daquilo que é na sua vida o seu sucesso e apontar para uma direção. Realmente você não vai conseguir não vai dar certo. O que você está fazendo aqui, você está perdendo tempo. Olha, só bombardeio, irmãos, bombardeio. Mas quando eu estou focado na palavra, você vai ter toda a segurança de olhar para ele e dizer assim, chegou tarde demais. Porque eu continuo acreditando no que a palavra diz. Irmãos, eu nunca vi a cara do diabo nesse momento, quando a gente tem a oportunidade de dizer assim, diabo, você perdeu, não tem mais ocasião aqui. Irmãos, eu creio que ele fica muito chateado. Fogo nas ventas. Mas, irmãos, eu não quero saber o que o diabo pensa ou acha. Eu quero agradar o meu Deus. E eu quero incentivar você a permanecer firme. Se hoje você está no meio termo, indeciso, não sabe o que fazer, essa é a oportunidade que você tem para se converter. Essa é a oportunidade para você voltar à posição. Se você está afastado, nesses últimos dias, como pastor, falo isso com todo cuidado, irmãos, alinhado com a palavra, você precisa voltar para a posição. Nunca foi, mas estamos num tempo em que não podemos ficar longe desse propósito do Senhor, ignorar o Senhor, ignorar as suas direções, ferramentas disponibilizadas para a minha vida, para a sua vida, porque Deus já viu o que aconteceu lá atrás, então Ele preparou tudo para que você viva. Uma delas é a alegria, por isso que a alegria do Senhor, a alegria que o Senhor nos dá, não é igual
a humana. Porque a alegria humana, ela é condicionada no que acontece no externo. É isso? Então, ele precisa ver alguma coisa, precisa preencher um vazio. E não é isso que a gente precisa tomar muito cuidado? E tem muito crente entrando nessa onda. Eu estou triste, eu preciso ver um Netflix. Não é isso? Acho que eu vou ver um Netflix, porque eu estou muito tristinho. Vou falar outra coisa também. Comer um chocolate, comer uma pizza. Aí come pizza igual um cavalo. Engorda. Aí. Por que você está engordando? Não, porque eu estou... Um negócio aqui dentro. A pizza. Tem algum problema na pizza? Não, não tem problema nenhum. Inclusive vai ter, qual é o seu dia? Dia 5 de junho vai ter rodízio de pizza aqui na igreja. Mas já vem aqui curado, viu? Em nome de Jesus. Não vai chegar aqui, agora na igreja aqui já vai ser completo. Não faça isso. E é por isso que o Senhor foi tão maravilhoso que a paz que o mundo não conhece está aqui dentro. A alegria está aqui dentro. Eu não preciso esperar acontecer no externo para mexer aqui dentro. Eu não estou falando, irmãos, com relação às pressões e em situações que a gente toma uma pancada, pode acontecer, irmãos. E não fico com vergonha, porque quando eu falei aqui que o Evangelho não tem um propósito de tornar você desumano, mas a gente tem que tomar muito cuidado, até quando vai orientar alguém está chorando, não chora não, irmão, levanta aí, irmão, levanta, chora não, irmão, deixa o irmão chorar. Vamos praticar, irmão, vamos juntos, você vai sair dessa. Também não vai chegar assim, não, irmão, é isso mesmo. Ih, rapaz, é isso mesmo. Daí para pior. Ih, irmão, não tem jeito não. Ih, irmão. Lembra da Doquinha? Também, Doquinha. E você com essa palavra, você vai sair disso. Em nome de Jesus. Encosta aqui, meu irmão. Não, irmão, tranquilo. Não sejam doidos, viu? Amém, irmão. Amém. Aleluia. E Deus é tão maravilhoso que nos deu ferramentas para não depender de alguma coisa acontecer, porque a minha convicção que eu tenho no Senhor é o seguinte: eu estou sentindo hoje, mas eu sei que amanhã, quando eu falo amanhã, não significa que é um dia seguinte, irmãos. E a ideia é entender que é passageiro. Eu preciso criar uma expectativa, eu estou passando por essa fase, mas o Senhor vai me dar estratégia para passar por isso, e eu vou me ver lá na frente bem, avançando, fazendo tudo que Deus programou para mim, não desconfigurou nada. Senhor, eu continuo crendo. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu não consigo ver, nas minhas forças eu não posso, mas Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu tenho certeza de que isso vai passar, e tudo aquilo que está dentro de mim são ferramentas que vai me ajudar a superar e a crer na paz que excede todo entendimento. E começar a rir, mesmo na circunstância, alguém vai vir e vai chamar você de maluco, mas não entende. Mas você sabe pela palavra que é muito bom. E você vai rir, vai declarar a palavra, e você vai dançar, daqui a pouco, vum! Evangelho. Loucura para o mundo. Evangelho. Amém? Hoje pela manhã eu dei até um exemplo. Imagine você com uma caixa de ferramenta completa na sua casa. Você precisa ajustar alguma peça lá com um alicate. E você fosse de porta em porta. Alguém tem um alicate? Tem um alicate? Vizinho, tem um alicate? E você com um alicate em casa não está usando. Você precisa saber o que você tem em Cristo Jesus. Porque se eu tiver a oportunidade, se eu precisar remunerar, pagar alguma coisa, né? Se eu sei que tenho dinheiro, automaticamente eu vou colocar a mão na carteira e vou pagar. Agora, a pior coisa que tem é quando você tem dinheiro e não sabe, você não tem nem coragem de pegar a carteira, porque não sei se eu tenho, vou passar vergonha. Mas a melhor coisa para o homem é quando ele sabe o que tem, o que pode fazer. Em momentos difíceis, ele pode declarar a palavra. Ele pode externar tudo aquilo que, pela fé, irmãos, já está em mim. Aquilo virou convicção, com todo cuidado.
e temor no Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18. O texto diz assim, porque para mim tenho por certo, o apóstolo Paulo falando, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições, muito claro para o apóstolo Paulo. Visão, irmão, do futuro. A minha expectativa e também a sua não pode ser nesse tempo, irmãos. As nossas expectativas não podem ser naquilo que a gente está passando. A gente precisa crer no melhor. E a palavra do Senhor para você também nessa noite. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É possível, pastor, nisso tudo? É possível. É possível. Aqui não é um ambiente de animação de auditório. O que nós estamos falando aqui, irmãos, é vida. E temos a responsabilidade. Como é para você? Eu sei que, pelo fato de você estar aqui, irmãos, por mais que você tenha dificuldade de entender alguns princípios, mas pelo fato de você estar aqui, alguma coisa tem naquele ambiente que pode fazer diferença na minha vida. Talvez você já por um tempo estava bem, estava caminhando legal, estava avançando, alguma coisa aconteceu, travou você. E você está tendo a oportunidade nessa noite de ser tratado, ouvir essa palavra, e ser chamado para uma posição. E eu quero motivar você, irmãos, a crer, você que está afastado, que o Senhor te trouxe aqui para que você não permaneça onde está. Está tentando usar todas as suas habilidades, a sua força, mas eu digo para você, isso é profético isso, é o Senhor, precisa de uma coisa, volta para a posição. E são decisões, irmãos, que nós devemos tomar. Eu tomei a minha decisão, você precisa tomar a sua decisão. E será que esse é um tempo onde você já pode dizer, com toda certeza, né? Já não sei mais o que fazer. Há uma angústia dentro de mim. Coisas que acontecem que me deixam tão inquieto. Nós cantamos aqui, nós louvamos ao Senhor com uma canção. Mateus capítulo, se eu não me engano, 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Não é difícil, irmãos, nesse tempo, você está cansado de tanta notícia negativa. E talvez você precise se desfazer. E é possível você fazer isso. Renovar a sua mente com a palavra. Nós incentivamos sempre isso aqui, principalmente dos membros, dos irmãos que congregam aqui. Renova a mente com a palavra, você precisa ouvir uma palavra. Você precisa de vez em quando desligar aquele canal que está só disparando notícia negativa. E começar a colocar aqui dentro a palavra. Talvez você está assustado hoje. Talvez você está vivendo sintomas na sua alma. Por causa justamente desses bombardeios que está a todo momento, irmãos. Todos os dias vindo. Mas quando a gente tem um entendimento de que a palavra ela tem um poder para aquilo que está ali, tentando me colocar para baixo, seja retirado. E eu convido você que está cansado, sobrecarregado, talvez esteja vivendo um tempo onde alguma coisa chegou para você, indiretamente, mas você foi afetado. Eu tenho uma palavra para você. Deus continua sendo bom. E isso não estancou de forma alguma a ação do Espírito Santo nesses últimos dias. Irmãos, eu creio numa estratégia do Senhor. Eu creio, irmãos, em milagres acontecendo. Irmãos, nós estamos avançando aqui e as coisas estão acontecendo. Mas pense comigo se eu começasse a dar ocasião ou
ou definhasse diante das circunstâncias, talvez não estaríamos mais aqui. Tanta coisa aconteceu nesse tempo, irmãos. Se dessemos ocasião e olhasse para o diabo e meditasse em tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele solta, nós não estaríamos mais aqui. Mas temos experimentado milagres, e a igreja crescendo, o milagre acontecendo, vidas sendo transformadas. Irmãos, não vai mudar em nome de Jesus. Tudo que o Senhor programou para a minha vida, para a vida dos irmãos aqui, o projeto que o Senhor tem para fazer nesse lugar, vai acontecer, irmãos, é fato. O diabo fala assim, não vai, diabo, você está perdendo tempo, que o povo aqui crê. Aleluia. Mesmo no deserto, Israel experimentou milagres. Se você se considera no deserto, você vai experimentar milagres nesse tempo. Você crê nisso? Amém. Fique com a palavra, irmão. Fique com a palavra. Aleluia. Posso lembrar de Joel capítulo 3, versículo 10. Tem gente quando lê esse versículo aqui, lê até errado, né? Diga ao fraco, sou forte. É até errado essa leitura. Essa palavra está falando a respeito de você. Num tempo onde Israel estava passando por... ia passar por uma batalha, né? E aí o profeta Joel declarou uma palavra. Diga o fraco, sou forte. Essa palavra para você. E talvez você se sinta fraco hoje. Comece a se ministrar e declarar, sou forte. Sou forte. E é por isso que nós pregamos aqui, em declarar a palavra, mesmo que não esteja tão alinhado com aquilo que você está sentindo, mas você está declarando o que a palavra diz ao seu respeito. Isso é fé. Quando você vê que nada favorece, você vai lembrar da palavra, o Espírito Santo vai te ajudar nisso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E acabou. E por que, irmãos, nós falamos sempre, incentivamos você sempre a meditar na palavra? Por que isso? Porque é uma oportunidade de você mesmo se ministrar. Diga ao fraco, você está se sentindo fraco? Sou forte. Eu vou avançar, eu vou conseguir, nada vai me parar. Cantamos uma canção aqui que fala, nada vai me parar, vou avançando. Eu não vou esperar chegar o domingo, chegar um sábado, uma quinta-feira, um discipulado, para ouvir uma palavra que vai me lembrar quem eu sou. Não, eu posso mesmo, com aquilo que eu tenho recebido da parte do Senhor, com a minha própria boca, declarar, porque o ouvido mais próximo da sua boca são os seus ouvidos. E você vai declarar a palavra. Irmãos, isso não é mantra, não. Você está se ministrando. Aleluia. Aleluia. É você olhar para a palavra. Aqui dentro está dizendo tudo o contrário. Mas eu vou crer na palavra. E você começa a declarar. E isso é espiritual. E sabe que alguma coisa vai acontecer aqui dentro. Porque a convicção, coisa do Espírito, né, que já foi preparado. E aí você, não, eu não quero isso. Milagre vai acontecer. Quero incentivar, meu irmão, a declarar a palavra. Agora, como eu posso declarar a palavra se eu não leio? Se eu não tenho o costume de congregar, de ter um momento como esse, de ouvir uma palavra? Irmão, se eu me atentar para essas coisas, eu estou construindo, irmãos, uma estrutura que quando na pressão, na adversidade, na angústia, eu vou lembrar daquilo que eu ouvi. E eu declaro em nome de Jesus, além dessa ministração estar sendo gravada, você vai lembrar dessa palavra. Na hora de que você achar assim, não tem mais jeito, eu prefiro morrer, acabou minha vida, você vai lembrar dessa palavra e você vai sair disso. Amém. Em nome de Jesus. Você está cercado de um monte de gente falando negativo. Ainda mais hoje. E tem muitos crentes falando negativo. Mas você vai ficar com a palavra. Em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, se algo está travando você, se pensamento negativo está colocando você para baixo, essa palavra, como é poderosa, ela vai servir como um neutralizante e vai eliminar
esse pensamento negativo. Mas eu quero incentivar você a ficar com essa palavra. E eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo nessa noite, ele está operando. Está fazendo milagre na sua vida. E tem coisas que vai acontecer aqui, ó, aqui dentro. Tirar essa porcaria negativa. E a palavra entrar e vai no seu coração. E o milagre vai acontecer. Eu creio que nessa semana o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Quantos creem? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Oh, aleluia. Aleluia. Se você estava desanimado, irmãos, tem muita gente desanimada. Tem muita gente pensando em desistir. A nossa oração, os ministros sabem disso. Nós oramos para que as pessoas, principalmente aqueles que estão começando, Senhor, ajuda a tua graça operando, teu Espírito, fortaleça esses irmãos, bebês na fé. Nós oramos sempre. E é por isso que o pastor sempre, irmãos, é incansável da importância de estarmos perto. Digo para você, irmãos, de experiência de vida, desses... Vou falar o tempo de evangélico, não, senão só vai vir de mim. Esse tempo no evangelho tem experiência em dizer que funciona. Quando eu estava começando, eu desanimado, chegava lá, parecia que eu não sabia explicar, mas eu ouvi uma palavra de levante, eu tinha certeza que não era humana, a minha vida mudava e eu era fortalecido. E tem gente ainda vivendo entrando nesse estilo de vida que só vai deixar você travado. Vai ter dificuldade quando você ouvir uma palavra que envolve fé, o sobrenatural, você vai ter dificuldade, porque o que vai estar ali é apenas o tempo de igreja, de ter um registro na igreja, mas a experiência da unção, da palavra, não experimentou, e a dificuldade que é se envolver com isso. Olha o perigo que é, irmãos, ficarmos no faz de conta. Eu sou daquela igreja, mas não tem comunhão, não se expõe à palavra, além da prática do dia a dia, que é renovar a mente com a palavra, que é oração. Irmãos, estou falando essas coisas não para... Claro que nós queremos receber as pessoas, claro, irmãos. Temos uma visão de ampliar isso aqui, mas a nossa intenção é que você, irmãos, permaneça firme. E irmãos, instruções tão simples, fazemos tanta coisa, né? Às vezes as pessoas têm memória, irmão, por mim, vai ao monte, nada contra, irmão, mas são coisas tão simples que podemos fazer, que pode fazer diferença na sua caminhada, no seu crescimento. Talvez o que você está passando hoje, irmãos, é simplesmente por uma posição. Não tem uma direção, aí culpa, Senhor, por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo outro? A gente vai conseguir identificar quando é uma aflição, uma coisa que faz parte da nossa vida mesmo, mas tem coisas que não é uma aflição, onde a Bíblia fala e alerta a respeito disso. Mas talvez aquilo que você está passando é por causa de uma posição errada que você está. Do que você está fazendo, de uma escolha errada. E a palavra está sempre te alertando quanto a isso, para você voltar para a posição, e você insiste naquilo ali, aí fala assim, as lutas são grandes, são difíceis, mas não é nada relacionado ao que a Bíblia fala sobre esse tempo. Talvez uma posição sua errada. Você está comigo, irmãos? É igual aquela coisa da perseguição, estamos sendo perseguidos. A Bíblia fala que nós, a igreja, seremos perseguidos. Mas talvez essa perseguição na qual você está ressaltando, não seja a perseguição pelo fato de você ser igreja. Seja a perseguição por causa do pecado. Por causa do mau testemunho. Por causa da falta de obediência à palavra. A gente precisa mudar isso. Amém, irmãos? Talvez você veja aqui nesse culto para ver muita coisa acontecer. Já está acontecendo. Você ser esticado. E o Senhor quer o melhor para a sua vida. É isso que o Senhor quer. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Não é soberba, irmãos, o que tratamos aqui, com relação a declarar
a palavra no momento de circunstância, não é soberba. Nada disso, irmãos. É o que a Bíblia fala a nosso respeito, e nós decidimos fazer isso. E por isso falamos. Eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso falamos. Amém, irmãos? Olha só em Efésios capítulo 6, você não precisa abrir se quiser. Efésios capítulo 6, versículos 10 e 13. Você conhece a passagem aqui que fala sobre a armadura de Cristo. Diz assim, ó: no demais, irmãos meus. Quantos irmãos nós temos aqui nessa noite? Eu quero ver. Quantos irmãos? Diga aleluia. Cheio de irmão aí, né? Olha só o que o autor diz: fortalecei-vos. Fortalecei-vos. A responsabilidade de se fortalecer no Senhor é individual. Não crie expectativa, por mais que é um ambiente onde você é edificado, não crie expectativa no outro de se fortalecer. Há uma capacitação em Deus de nos fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, versículo 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia... Ah, tem o dia mau, pastor? Tem. E de vez em quando tem uns crentes aí que falam que não tem um dia mau. Tem, irmãos, o dia mau. E se você não tiver vestido com uma armadura apropriada, a armadura de Deus, vai ter problema. E talvez muita gente aqui está sem armadura, está com a armadura de Saul. E quando o dia mau chegar, vai ter dificuldade. Mas nessa noite, irmãos, há uma palavra para você se revestir da armadura de Cristo. Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, o que diz? É o tema da mensagem. O que a palavra fala? Havendo feito tudo. A armadura, irmãos, se você ler todo o texto, a partir do versículo 10, fala sobre o capacete da salvação. E a gente sabe que a palavra salvação vem de sozo, preservação, conservação, cura, libertação, preservação, conservação. Estou repetindo aqui, mas está dentro desse pacote. Quando você vê um motoqueiro com capacete, qual é o objetivo? Proteger a cabeça. No sentido espiritual, proteger a cabeça, o que é? Irmãos, é a palavra. Porque a todo momento, irmãos, somos bombardeados, como disse no início, de palavras negativas, mas se você estiver vestido com o capacete da salvação, vai preservar você quanto às coisas negativas. E uma forma letal para acabar com uma pessoa que está dirigindo a moto. Irmão, se ele não estiver usando o capacete, ele está correndo risco. E tem muito crente não tomando cuidado com isso aqui, ó, com a cabeça. Vai começar a ouvir o síndrome do Fábio Júnior, conhece? Quem conhece o síndrome do Fábio Júnior, conhece? Contou? O que há? O que está acontecendo? Lembra disso? Com essa cabeça. Capacete da salvação. O escudo da fé. Por que escudo da fé, pastor? Porque o diabo está a todo momento, lançando flecha. E o crente não está cuidando da sua fé. E como vem a fé, pastor? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é importante se envolver com a palavra de Deus. Pastor, eu tenho preguiça de ler. Eu estou muito cansado para congregar. O teu escudo está furado. E quando chegar o dia mau, onde Satanás não vai aliviar para você, vai vai passar tudo. Olha aí, Efésios. E a espada do Espírito é o quê, pastor? A palavra.
É por isso que nós precisamos meditar na palavra de noite. Temos que ser mais intensos nesses dias. De noite meditar na palavra. De noite meditar na palavra. Está vendo as coisas acontecer, eu vou olhar para a palavra. E fala da couraça, né? Da couraça, do cinto, proteção do corpo. E eu sei que o propósito, dentro daquela estrutura medieval, daquela couraça, é para proteger essa parte sensível aqui, o coração. E a gente precisa se proteger. Quando se fala cinto, segurança, calçado com os pés da preparação do Evangelho da Paz, para que você não venha desviar do caminho. Vem o dia mal, daqui a pouco, cadê o crente? Cadê o irmão? Sumiu. Está andando por aí. Se a gente não se atentar nessas coisas, quando o dia mal chegar, a gente não vai conseguir permanecer de pé, irmãos. E a instrução é essa: havendo feito tudo, ficar firme. E eu acho interessante quando ele termina assim: havendo feito tudo, ficar firme. Porque tem gente que, pastor, eu faço isso. Irmão, permaneça firme. Na convicção de que essa estação vai passar. Pastor, está demorando muito, irmão, vai passar. No texto termina com oração, irmãos. A oração faz parte, eu não posso esquecer de orar. Eu tenho que viver minha vida de oração. Porque os dias são maus. E talvez nesse barco da vida, irmãos, podemos podemos dizer, entender que estamos percebendo um dia mau, um tempo. Mas a gente pode viver nesse tempo, crendo na palavra, crendo nas promessas, não esquecendo daquilo que o Senhor projetou para a minha vida, não tentando criar nenhuma configuração ou tentar atrapalhar a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu posso continuar crendo, eu posso crescer nesse tempo. O que você tem pensado, o que você tem pedido ao Senhor, continua crendo. Nada vai parar você. Não ficar naquela posição de telespectador, só vendo as pessoas avançando e crescendo e correndo a carreira, e você passou um irmão aqui, e você está correndo a sua carreira de uma forma tão desengonçada, né, aquela coisa toda, aí passa o irmão perto de você, vum, aí vem outro assim, vum, passa todo mundo passando, e você, irmão, pô, irmão, me espera aí, irmão passando, vum, vum, corra a tua carreira. Amém. Glória a Deus, aleluia. No que você alcançou hoje, irmão, fique firme. Fique isolado, não. Não ande desligado, não. Fique firme. Porque nesse tempo, irmãos, estamos vivendo dias maus. Já para início de conversa, esse tempo é um dia mau. Você sabe o que eu estou falando. Então, para de viver, não faz de conta. Você sabe o que tem que fazer. Toma uma posição. Você que está desviado, volta a caminhar com Jesus. Você que não aceitou Jesus, essa é a noite para você se converter, querido. Você que é crente aqui, está caminhando, fique firme. Amém, queridos. O silêncio para a sua meditação. Tá legal, ninguém está dormindo. Só está me enganando aí, botou a máscara aqui e tampou o olho. Mas eu não estou vendo nenhum olho assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando nessa noite. Irmãos, o fogo está caindo aqui, viu? Pastor, não estou vendo não, você está acostumado a ver só, não, isso aqui tem aí. Eu sei que o Espírito Santo está mexendo com você. Irmão. Está cansado, sobrecarregado? Você ouviu uma palavra agora eu sei por que eu estou assim. Preciso tomar uma posição. Vamos ficar de pé.